Olá, estamos aqui então para mais uma aula de introdução ao estudo do direito. Estamos na nossa aula, nossa videoaula número 12, certo? Então, começando a nossa aula, nós seguiremos os assuntos já tratados, a partir dos assuntos tratados na última aula, né? E estamos ainda falando sobre locais do direito os quais merecem atenção para algumas interpretações específicas. E hoje, então, encerraremos o nosso assunto semestral. Teremos ainda uma aula de revisão e os trabalhos propostos nas próximas aulas, então fiquem atentos aí. Nós começamos essa aula falando sobre é uma análise de pensamento jurídico feita por um filósofo que eu gosto muito, chamado Jacques Derrida. E ele fala, além de outras passagens dele, que ele fala o seguinte: o que está fora do direito já pertence ao direito. Porque mesmo que ainda não faça parte do direito, essa demanda, essa exigência de um direito que ele seja reconhecido, essa demanda já faz parte do debate jurídico. Então, aquilo que está fora do direito já pertence ao direito. E é muito interessante perceber isso dentro dos debates interpretativos sobre as questões da hermenêutica jurídica. Então, começando, né, nosso primeiro slide já traz essa colocação. E nós colocamos que a interpretação jurídica, que pretende a busca sempre da justiça, lembrem disso, né, leva em consideração as questões humanas, que são o excesso humano, né? Então, ele é inevitável, são questões da nossa natureza. Nós somos um excesso para conceitos, nós transbordamos significantes que vão desafiar as questões jurídicas o tempo inteiro. Então, não permite um domínio conceitual, um domínio pelo código. Daí a importância interpretativa para que as questões humanas consiga fazer parte desse mundo jurídico que não é asséptico, que não é refratário às questões humanas que desafiam. Então, eu costumo dizer nas nossas aulas que o intérprete jurídico, aquela pessoa que decide as questões jurídicas, se ele não tiver momentos de crise, se ele não tiver momentos de realmente introspecção e conflito, é porque ele perdeu sua humanidade. Porque o intérprete jurídico, ele lida com as questões humanas, ele lida com a vida das pessoas, independente do que possamos achar importante ou irrelevante para a vida que está pedindo aquela demanda, aquela questão é importante. Aquela questão pode ser vital, pode ter uma importância gigantesca. Então não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento moralista. Nós temos que lidar com as questões humanas com todo respeito. Lembrem disso, meus amigos. Então, atenção aos princípios estabelecidos como orientadores são fundamentais para que a humanidade, né, essa dignidade, essa questão social, ela seja respeitada na busca pela solução, de uma maneira menos danosa do que o conflito que já chegou até nossas mãos. Então, precisamos ligar esses conflitos com respeito aos princípios, para que esses princípios garantam os limites norteadores do que se pode dar como justiça. Lembre que o começo da interpretação é sempre com essa base, né? E não uma questão opinativa, não uma questão pessoal. Então, daí nós temos a questão de direitos individuais e direitos coletivos. É outro aspecto direitos que se tocam e merecem atenção, porque nós temos uma questão de coletividade muito forte dentro do direito. Então nós temos que dar conta da coletividade sem agredir os direitos individuais. E essa equação, esse equilíbrio é muito importante. E isso demanda também bastante estudo e bastante dedicação para que possamos fazer da maneira mais correta possível. Então, os direitos individuais e coletivos possuem uma sensível divisão, a qual pode ser motivo de questionamentos jurídicos. As questões culturais, sobre vestimenta, por exemplo. Então, imagina o direito de eu poder ver um depoente e quem depõe, por exemplo, é alguém que usa burca. Né? Então, as questões culturais, elas vão ter que ser respeitadas e os direitos, eles não são absolutos. Então, a hora de relevar um direito ou não, merece muita interpretação
com muita atenção, né? Desculpe. A questão ambiental também. Então, nós temos um limite do coletivo e do individual também é um limite muito tênue. Então, a pessoa pode plantar uma árvore na sua calçada, né? Então, individualmente, ela pode ir ali e plantar aquela árvore. Depois que ela cresceu, ela tem uma função coletiva. Então, esses limites, eles tocam e é muito interessante, tá? Então, bem atenção especial também a esses aspectos. Antes de se lançar, então, agora vamos falar um pouquinho sobre doutrina jurídica, certo? Então, antes de se lançar na vida social como uma norma reitora de convivência, o direito é princípio e conceito, assentados doutrinamente pelos cultores da ciência jurídica. Então, nós, apesar de, desde o início do nosso semestre, eu falar para vocês dessa questão transbordante dos significantes humanos, né, dessa questão da humanidade que transborda, ela acabar ruindo os conceitos eles são úteis, sim. Não é uma batalha contra os conceitos, mas uma consciência de que o conceito não vai dar conta da amplitude que a humanidade tem. Então, o direito ele tem uma questão principiológica e tem um conceito, e eles precisam ser respeitados dentro das suas limitações. E esses conceitos, através da história, eles vão ser reconstruídos de acordo com a evolução dessa comunidade, certo? Então, a doutrina ou direito científico compõe-se, então, de estudos e teorias desenvolvidos pelos juristas com o objetivo de interpretar e sistematizar as normas vigentes e de conceber novos institutos jurídicos reclamados pelo momento histórico, porque o debate jurídico ele é sempre bem-vindo, né? Apesar de vivermos em uma sociedade muito resistente ao debate, onde os debates acabam virando ofensas pessoais, questões, posições, divisões de mundo e de Estado, acabam gerando tantos conflitos, o direito ele deve ser receptivo ao debate, porque o contraditório é o nosso material de trabalho. É daí que nós buscamos um outro ponto para que a justiça seja estabelecida. Então, lembrem-se, o debate, o contraditório, ele precisa ser escutado, absorvido, interpretado, e então o diálogo acontece. Simplesmente uma batalha para que alguém tenha razão, ela não é tão produtiva. Então, a doutrina jurídica ela tem muito disso, de debater questões de acordo com os desafios que o momento histórico nos traz para chegar num ponto mais evoluído. E a doutrina jurídica é um local muito importante para que isso aconteça. O cientista, né, do direito, como pesquisadores em geral, ele é movido por um espírito questionador. É isso que move a pesquisa, é isso que move aquele porquê a mais, né, do pesquisador. Ele não se satisfaz apenas com um porquê, ele pergunta mais porquês para chegar em um ponto mais evoluído daquela questão e se aprofundar nas questões jurídicas. Então ele chega nesse terreno desconhecido, né? Ele chega no imprevisto, aquilo que não é previsto, e daí isso realmente é uma novidade. O imprevisto é a novidade. Então, a fim de trazer então à luz do conhecimento os princípios básicos que controlam a realidade, se traz esses estudos e esses porquês a mais. Para cumprir o seu papel então perante a ciência do direito, o jurista necessita reunir algumas características. É claro, uma delas é sempre a autoridade científica, para que possamos vincular a nossa descoberta, vincular o nosso questionamento a uma questão científica para que ela tenha validade. Então, o debate sobre questões da ciência sem uma vinculação com a realidade, ela é inócua, ela é sem validade. Agora, em tempos de pandemia, percebemos como isso é importante, porque as pessoas têm opiniões sobre tudo, mas é fundamental que, quando queremos defender algo científico, tenha uma conexão real com a realidade dentro de parâmetros estabelecidos previamente, para que possamos todos ter uma regra geral de base para ter um debate válido entre essas posições, né? Então, a autoridade científica ela tem uma importância muito grande dentro dos debates. Então, o jurista deve reunir sólidos conhecimentos na área do direito e possuir talento, conforme Ferrara, né, o autor citado lá no nosso livro base. O jurisconsulto necessita de um poder de concepção e de abstração, da faculdade de transformar o concreto em abstrato,
do golpe de vista seguro para a percepção nítida dos princípios de direito e aplicar uma palavra na arte jurídica. A mais disso, deve ter o senso jurídico, que é como o ouvido musical para o músico, ou seja, uma pronta intuição espontânea que guia para a solução justa. Então, esse estudo do direito faz com que nós tenhamos um ouvido, né? Uma percepção para escutar o direito e as questões jurídicas com uma lente apropriada. Então, além do talento, além dessa percepção criativa, temos que sempre ter uma questão de estudo profundo para podermos discutir o direito com o respeito que ele merece, né? E temos também responsabilidade. Então, a doutrina jurídica, por alguns setores da cultura, é considerada fatos de conservação e organização social, por fornecer suporte científico ao direito, que estrutura e informa as instituições e os órgãos da sociedade. Então, a doutrina também é um depósito de conhecimento, de debates que acontecem o tempo inteiro dentro do direito. E mesmo debates antigos, já superados, servem para que nós aprendamos como aconteceu aquele debate e de como aquele registro histórico pode ser válido para um debate futuro. Então, as funções da doutrina, né? Então, ela tem uma atividade criadora, porque ela cria novos aspectos dentro desse debate para que cheguemos então num ponto mais evoluído, né? Para acompanhar então a dinâmica da vida social, o direito tem que evoluir, né? Mediante a criação de novos princípios e formas, isso acontece constantemente. E este aperfeiçoamento permanente da ordem jurídica com a substituição de velhos institutos por concepções modernas, calcadas na realidade subjacente, decorre do labor dos juristas. Essa realidade subjacente é justamente a capacidade daquela lente especial do estudioso, do pesquisador, de enxergar um pouquinho mais profundamente do que está acontecendo. Porque não existe, lembra que eu falo para vocês, não existe resposta simples para problemas complexos. Então, nós temos que encarar com mais profundidade as questões jurídicas para que possamos dar luz a questões importantes. Daí nós temos algumas questões práticas também da doutrina, né? Então, por ter o ator jurídico então, uma grande quantidade de normas, uma das funções da doutrina é desenvolver um trabalho prévio de sistematização, porque esse debate de sistematização também é importante, reunindo então um conjunto de disposições relativas ao assunto de sua pesquisa. Então, existe um debate jurídico, a doutrina consegue lidar com isso, fazendo grupos de conhecimento que também sistematiza o estudo do direito. Sistematizando o direito, então, desenvolve-se o trabalho de interpretá-lo e de revelar o sentido e o alcance dessas disposições legais, seja limitando, seja ampliando dentro das questões jurídicas. Isso também acontece constantemente, meus amigos. O resultado desse trabalho, então, de seleção e interpretação do direito é útil para todos os participantes na vida do direito, não só para os profissionais, como para os destinatários das normas, que têm o dever de seguir suas determinações, porque esses debates vão tocar a vida de todas as pessoas. O quanto essa questão constituidora de direitos acontece na vida das pessoas, parte pela doutrina. Então, aquele ditado que vocês vão escutar muito, né? Ah, não, mas isso aí é muito teórico, a prática não é assim. Não existe muito teórico. Tudo que existe de prática partiu de um debate teórico, um debate sobre as questões principiológicas e os conceitos também. Então não existe prática sem teoria e teoria sem a prática vinculada. Lembrem-se disso. Então a doutrina também tem uma atividade crítica muito importante. Então não devemos apenas dizer o direito vigente. É indispensável submeter então a legislação a juízos de valor, a uma plena avaliação sobre diferentes ângulos e enfoques. Então, deve acusar então essas falhas, né, e deficiências que aparecem eventualmente, do ponto de vista lógico, sociológico e ético, porque essa evolução social, ela é inevitável e o direito ele precisa dar conta desse caminho eterno, né, constante. É dentro de uma visão então dialética de oposições doutrinárias que o progresso jurídico se transforma em realidade. Então precisamos ter esse debate para realmente fazer o direito tocar a vida da pessoa. Uma decisão muito bem escrita, uma teoria muito bem escrita, se ela não tiver uma função constituidora e prática na vida das pessoas, ela é só uma teoria. Então nós temos que ter sempre essa atenção de realmente não fazer esse direito platônico, né? Temos que ter um direito humanizado e prático na vida das pessoas.
Então, é do contraste entre as teorias e as opiniões, né, do embate dessas correntes de pensamento, que nasce um instrumento eficaz, então uma fórmula ideal para aquele momento, para reger então os interesses da sociedade. E isso vai se modificando e vai se aperfeiçoando o tempo inteiro. Por isso que uma lei muito antiga, justamente por ter uma vinculação com os princípios, ela consegue ter uma certa segurança, porque se nós tivermos um princípio muito bem posto e essa lei, independente do momento histórico, ela estiver impregnada de um princípio que é válido, ela pode continuar sendo usada dentro da justiça atual, porque a questão principiológica ela assegura o desenvolvimento e uma visão moderna mesmo de uma lei antiga. A jurisprudência, então, em sentido amplo, é a coletânea de decisões proferidas pelos juízes ou tribunais sobre uma determinada matéria jurídica. Então, a jurisprudência é outro aspecto também de conhecimento jurídico, e vocês vão usar muito isso. Então, inclui jurisprudência uniforme, a jurisprudência contraditória. Então, tem decisões convergentes e divergentes. Vocês também encontrarão também nesse repositório de decisões também esses contrapostos. E vocês vão trabalhar a partir daí. Em sentido estrito, é o conjunto de decisões uniformes prolatadas pelos órgãos de poder judiciário sobre uma determinada questão jurídica. Então, é esse conjunto de decisões que vão ajudar vocês na argumentação, na persuasão do seu caminho da demanda. Na prática, tem afinidade com case law, que é o que deseja na jurisprudência, o que se deseja nessa jurisprudência é estabelecer uma uniformidade. Então, a constância de decisões em casos, a princípio, idênticos, certo? Em outras palavras, é a criação da figura do precedente judicial, que é aquela primeira decisão, reúne as decisões e faz a jurisprudência. A jurisprudência é sempre mais de uma decisão, uma uniformização dessas decisões, certo? Então, a distinção básica entre jurisprudência e precedente é que a jurisprudência são decisões de tribunais e precedentes para uma decisão de juiz de primeiro grau, certo? Basicamente, é essa decisão. Dentro dessa questão da jurisprudência, então nós temos, conforme a lei, né? Então nós temos a segundo legem, vocês acompanham lá pelo material de vocês, que vai ficar mais fácil, tem gráficos e tem descrições lá também. A interpretação da lei realizada pelos juízes harmonizando o disposto no texto e o seu sentido. Né? Já a préter legem, a jurisprudência que se considera efetivamente fonte subsidiária do direito, é a que preenche as lacunas da lei, e a contra-legem, ela não é considerada uma fonte legítima, porque iria contra a questão legal. Mas lembrem-se que a jurisprudência é uma fonte subsidiária, né? Não é a fonte principal do nosso direito. Tudo bem? E aí nós temos aquela pergunta, então a jurisprudência ela cria direito? Depende da organização estatal e jurídica de cada país. Então, quanto ao direito anglo-saxão, não há dúvida sobre o assunto, mas nos ordenamentos filiados à tradição romano-germânica, como o nosso, sim, ela tem um papel formador de direito, né? Tem quem reconheça que o papel formador de direito e quem o rejeite. Mas percebam aqui que a jurisprudência, ela pode ser uma jurisprudência que inova, né? Ela pode ser uma jurisprudência transformadora e ela também pode ser uma jurisprudência que conserve uma decisão antiga, mas sempre de maneira subsidiária. Então ela pode eventualmente criar o direito e ela pode também, se ela for usada de maneira muito conservadora, impedir a evolução do direito. Então, mas ela é sempre uma fonte subsidiária de persuasão, né? Daí temos os que admitem e os que rejeitam essa questão criadora ou conservadora da jurisprudência, e é um debate muito interessante, mas ela pode se apresentar das duas maneiras. E aí nós temos o final desse debate, é justamente uma questão sobre se essa jurisprudência vincula ou não vincula, né? Porque o nosso próximo ponto é justamente a questão vinculante das súmulas. Então, nos estados de direito codificado, a jurisprudência apenas orienta e informa, possuindo autoridade científica, sem, no entanto, vincular os tribunais ao juiz de instância inferior, porque a jurisprudência, lembra, é um poder de persuasão de que a decisão seja de acordo com o que se quer
pelas partes, mas ela não obriga que o juiz ou qualquer um tenha uma vinculação real de obediência àquela jurisprudência. A jurisprudência ela é só uma maneira de persuadir, não é uma regra a ser estabelecida de qualquer maneira. Já dentro das súmulas, as súmulas também têm um pequeno grupo de súmulas chamado súmula vinculante. Essas súmulas vinculantes, daí sim, elas têm um aspecto diferenciado. Então, é uma das questões novas, né, trazida lá pela emenda constitucional 45, e que polariza algumas opiniões. Né? Talvez o mais correto, referimos em um bom português, a súmula vinculadora. Né? Então, segundo esse novo instituto, o Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então, nós temos uma questão de uma súmula que ela obriga uma decisão de acordo com aquela súmula em todas as esferas jurídicas do Estado. E percebam, o debate que acontece aqui, e é interessante, é que, sim, existe uma proposta de poupar tempo e dar uma decisão mais ágil, já que existem muitas decisões iguais. Então, a súmula vinculante, na verdade, ajudaria a acelerar esse processo decisório, já que o Tribunal Superior vai decidir daquela maneira se chegar lá. Temos esse aspecto. O segundo aspecto é, quando o STF resolve fazer uma súmula decidindo previamente algo, existe o direito do duplo grau de jurisdição, onde eu quero que julguem novamente para ter uma segunda opinião, e aquela questão da particularidade, da individualidade dos processos. Então, existem também algumas críticas sobre esse aspecto. Então, existe o duplo grau de jurisdição, não está tirando o direito de fazer um recurso pessoalizado sobre o seu aspecto. E a terceira questão é, isso não tem um jeito de legislação? Será que o STF não está legislando, fazendo como se fosse uma lei? Então, os debates jurídicos eles são ricos para que desenvolvamos nosso senso crítico, né, nosso talento para perceber as questões que nos rodeiam. E isso realmente tem uma fonte de conhecimento muito grande. Então, lembrem-se, meus amigos, a questão do debate jurídico, ele é respeitoso. Ele é vinculado à realidade e vinculado à nossa ciência. E ele é sempre bem-vindo para que possamos crescer. O que nós temos por hoje é isso. Então, estudem pelo nosso material, acompanhem lá pelo portal também os exercícios propostos e não percam a próxima aula, a nossa revisão geral para a nossa avaliação. Tá bem? Um bom dia, ou boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo aí e até mais. Tchau!